Olá, povo querido, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo ler Bíblia. Quero agradecer a todos que têm se inscrito no canal e aqueles que têm o desejo de ler a palavra do Senhor como ela é. Vem comigo ler Bíblia. Se inscreva lá no canal da irmã Josimere, @Josimere de Souza 6227. Terminamos as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e estamos agora na epístola de Tiago. Tiago, que escreveu esta epístola. Então, é uma leitura tão gloriosa, irmãos, que eu quero pedir muita atenção dos irmãos, porque é de um excelente crescimento para nós, né? A minha Bíblia, irmãos, é uma editora, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo, revista e atualizada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Essa tradução talvez não seja a sua tradução, mas é uma tradução que, se você ler o contexto, vai ser o mesmo. Amém? Nossa Bíblia, né, cristã, nossa Bíblia que a gente fala que é dos evangélicos, elas não são a mesma da Bíblia católica. A Bíblia católica, ela tem outros livros. Ela tem o livro de Judite. Eu tenho aqui uma Bíblia católica. Ela é pequena, mas eu tenho uma Bíblia católica, irmãos, para estudo. Ela tem o livro de Judite, de Tobias. Tem os livros canônicos, muita coisa a mais. Tem Esther, que tem 14 capítulos, né? Tem outros. Tem o livro da sabedoria. Tem o livro de Macabeus. Tem outros livros. Tem vários outros livros que na nossa não se encontra. Mas, por que a irmã Mary está falando isso? Porque às vezes a gente fala assim, ó, abra sua Bíblia comigo lá em Salmos 115. E aí você abre a Bíblia em Salmo 115, na sua Bíblia católica, e não vai ter o que está escrito na nossa Bíblia no Salmo 115. Porque a nossa Bíblia no Salmo 115, ela fala sobre contexto hebraico, né? Que não a nós, Senhor, não a nós, mas o nosso nome, mas o vosso nome dai glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto aos seus ídolos, né, que são feitos de barro, de pedra, ó, quanto aos seus ídolos de ouro, de prata, são eles simples, obras de mãos de homens. Tem boca, mas não falam, olhos e não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, tem mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar, sua garganta não emite som algum. Semelhante a eles sejam os que se fabricam e quanto neles põe sua confiança. Então, na nossa Bíblia está no Salmo 115, mas na Bíblia dos católicos, se a gente pedir para você achar, você não vai encontrar no Salmo 115, você vai encontrar no Salmo 113, verso 9. Então, é difícil você encontrar se a gente dizer pela nossa. Se você é um católico e estiver ouvindo esse áudio, você pode encontrar o que a irmã Mary leu agora, não no Salmo 115. Você vai encontrar no Salmo 113, versículo 9, que fala contra as imagens de escultura. Amém, queridos? Mas se você tem uma Bíblia comigo cristã, que tem menos livros, alguns capítulos de Esther não existe na nossa, não foi colocado, não foi incluído. Na Bíblia que a irmã Mary está lendo, vem comigo ler Bíblia, o Salmo 115 é o que fala sobre as imagens de idolatria. No último versículo ainda diz que os mortos não podem louvar a Deus e nem te ouvir, mas estão na região do silêncio, aguardando ser arrebatados. Amém, queridos? A palavra, ela é pura, ela é santa e ela não pode ser destronada. Ela existe, ela é verdadeira. Só basta nós estudá-la. Amém, queridos? Então, nós vamos ler hoje, neste dia glorioso, a Epístola de Tiago.
Amém, queridos? Vamos ler a Epístola de Tiago, que diz assim: Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que seja perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Olha, irmãos, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Aleluia, que palavra gloriosa, irmãos. Vamos ser perseverantes, sabendo que as provações, uma vez, através confirmada da nossa fé, produz perseverança. Vamos ser perseverantes. Como obter a sabedoria? Diz o prefácio aqui, o título do versículo 5. Diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhes á concedida. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todo o seu caminho. Ou você crê ou você não crê. Você não pode ser de ânimo dobre. Uma hora você confia no Senhor, outra hora você já não confia. Uma hora você entrega toda a sua vida aos cuidados do Senhor. Outra hora você pega ela com a sua mão, com a sua força do seu braço, da sua própria inteligência e tenta resolver seus problemas. Então, você é inconstante, ânimo dobre, não consegue esperar no Senhor. Isso, o Senhor não tem como te abençoar, não alcançará a misericórdia. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ou você confia nele totalmente, ou você confia em si mesmo. E o homem que confia em si mesmo, este não prosperará, irmãos. Porque dele vem a nossa força. As circunstâncias terrenas são transitórias. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O homem da sua condição humilde, glorie-se na sua dignidade, do seu caráter, na sua integridade, na sua verdade de fé, na sua verdade de vida, de comportamento no dia a dia. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca, e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Porque confia no seu dinheiro, confia na força do seu braço, confia na sua inteligência, confia na sua sabedoria, e é como uma erva que quando o sol vem, seca ela e a flor murcha e passa e nada é mais valia. É isso que o Senhor está dizendo. Não glorie-se no seu dinheiro, não que você não pode ter, mas não glorie-se nele. Se você tem, você vai abençoar ao mais necessitado. Quanto mais você tem e você não tem a sua riqueza, o seu coração como maior que o seu Deus, você ajuda o pobre, você ajuda o necessitado, você é mais próspero. E Deus vai te abençoando mais ainda, de acordo com a necessidade dos santos que você consegue abençoar. Agora, se você tem a reter, porque acha que quanto mais tem, você mais terá, vai secar-se um dia. Todos voltam para o mesmo lugar da onde vieram, que é o pó. E para onde vai a sua arrogância, o seu dinheiro, a sua tamanha riqueza, se você não abençoou a ninguém? Então, sejamos como Tiago diz aqui, ó. Porém, de condições humildes, glorie-se na sua dignidade. Amém, queridos? Melhor ser digno com Jesus
do que ser rico sem Jesus. A origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida eterna, irmãos, de viver eternamente com Jesus Cristo, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama Jesus? Confia no Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que maravilha, que palavra gloriosa. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então é a cobiça, é a vontade de ter mais, é a vontade de ser melhor. Então isso vem e seduz o ser humano, seduz o homem. E isto vai gerar o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Quer ver? Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha, irmãos, o pecado gera a morte. Ele veio matar, roubar e destruir. Satanás veio só destruir. Mas o nosso Jesus veio para dar a vida eterna, a coroa da vida eterna. Entende isso, irmãos? Então vamos nos orientar pela palavra do Senhor, vamos viver ela, vamos praticar ela. A origem do bem. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele não existe sombra de variação, de mudança. Ele é o que ele é. Ele é o Pai das luzes e nos formou para ser luzeiros neste mundo. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia, Jesus. Que maravilha essa palavra, irmãos. Ele pensou primeiramente em nós. Se nós obedecermos a sua palavra, ele nos honrará, ele nos abençoará, irmãos. Ele é fiel e verdadeiro. Nosso Deus é fiel e verdadeiro. A prática da palavra de Deus. Versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra é poderosa para nos salvar, irmãos. Aleluia. Então deixamos os acúmulos de maldade, despojamos de toda impureza, irmãos. Que vem da onde? Vem do mundo. Vem da ira que este mundo faz com que o nosso coração venha a sentir, mas vamos nos despojar de toda essa impureza, os acúmulos de maldade que vem e acolhe-se ao nosso coração, vamos tirar e com mansidão vamos implantar a palavra da verdade na nossa alma, que vai nos salvar. Amém, queridos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos, a vós mesmos. Então tem que se tornar praticante e não somente ouvinte. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelhe-se ao homem que contempla num espelho o seu próprio rosto. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Não é verdade, irmãos? A gente vai no espelho, veja ali, se ajeita, saiu do espelho, esquece da sua aparência. É a mesma coisa que lê a palavra, medita na palavra. Não
fazer isso, não, né? Se afastar das coisas do mal. Mas vai lá e faz. Mas a palavra diz para não fazer. É a mesma coisa. Semelha-se ao rosto que tu vê no espelho, que tu te esquece tão rápido. Então, vamos olhar para a palavra e vamos praticá-la, não nos esquecendo que ela é pura e verdadeira. Pois assim mesmo contempla e se retira para o logo e se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, lei da liberdade, nova aliança aqui, irmãos, lei da liberdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, conheceu Jesus, conheceu a lei da liberdade, que rasgou o véu do templo na hora do Calvário, irmão. Ficou para trás. Ele cumpriu a lei. E a nova aliança, a lei da liberdade. Mas Paulo ainda diz lá em Gálatas, não useis da liberdade que eu vos dou para dar o quê? Ocasião à carne. Porque os frutos da carne são um e os frutos do Espírito são outros. Vivamos os frutos do Espírito na lei da liberdade em Cristo Jesus. E nela persevera, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvintes negligentes, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. No que você for realizar nesta terra, você será bem-aventurado. Se você não for um ouvinte negligente, mas se você ouvir e sentar no seu coração, retirar toda a impureza, todo acúmulo de maldade e viver praticando a verdade da palavra, você será bem-aventurado em tudo que realizar. Que palavra gloriosa, irmãos. Essa palavra enche a nossa alma de alegria. Glória a Deus. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Não adianta, irmãos, eu ser religioso, ter uma alta ordem eclesiástica e não refrear a língua. Não adianta. Não adianta de nada você dizer, eu amo a um, mas eu amaldiçoo a outro. Não adianta você abraçar a um e você desonrar a outro. Não, irmãos, temos que ser íntegros, temos que ser homens de Deus, mulheres de Deus, como Tiago aqui ensina, refreie a sua língua. Antes, tem muitos que se enganam o próprio coração, e aí Tiago vem dizendo aqui, que a religião desta pessoa é vã, é uma religião vazia, é uma religião que não é no reino de Deus em Cristo Jesus. Porque aquele que não refreia a sua língua e fala o que não conhece, fala o que não sabe, fala sem precisar falar. Temos que refrear a língua, irmãos, porque senão... Eu aprendi que muitas vezes até em um aconselhar ou em alguém, ou a gente se desabafar na hora da angústia com alguém, temos que refrear a língua, porque a gente pensa que a pessoa está abraçando, a gente pensa que existe um afeto, a gente pensa que existe um acalento, que existe alguém querendo te abençoar, mas não é. Então, refreia a sua língua até na hora de tu acreditar em alguém. Cuide, se desabafe para o Espírito Santo de Deus. Refreie a língua até para quem você confia. Pensa, que confia e, na verdade, você precisa refrear a língua. Porque dali, tudo que você desabafou, tudo que você chorou, tudo que você precisou de alguém para contar como um amigo, o Espírito Santo estava vendo o coração dessa pessoa. E aí ele viu a maldade do coração. Então, não
tenha a sua religião como uma religião vã. Refreie a sua língua, tanto para se desabafar, quanto para falar de alguém que você não conhece. Amém, queridos? E até mesmo que conhece. Mesmo que seja para... Vamos ver como podemos ajudar essa pessoa. Vamos levantar uma oração, uma campanha, um jejum, alguma coisa. Tem que cuidar até como fazer essa campanha, para que não haja um fermento crescendo aí de contenda. A religião pura e sem mácula, versículo 27, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo, irmãos. Lembra da garça? É a garça, que ela é bem branquinha, ela anda no lodo, mas a pele dela, a penagem dela é limpa, ela não se suja. Andamos no mundo, somos os luzeiros do mundo, mas não nos contaminamos. Não, mas como que nós vamos ganhar o pessoal lá do mundo se a gente está sempre dizendo que não somos igual a eles? Não somos, irmãos, por isso somos perseguidos. Nós temos que querer que eles sejam igual a nós, íntegros, que refreia a língua, que visita os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. Nós temos que brilhar como luzeiros no mundo. É difícil? O mundo é pesado, muita tribulação, mas nós temos que viver conforme a Bíblia nos pede para viver, praticantes dela, não ouvintes negligentes. Por isso é tão difícil o caminho da verdade, mas é o único caminho que conduz para a porta estreita que nos leva para a vida eterna. Este caminho nos garantirá a coroa da vida eterna, irmãos. Amém, queridos? Visitar os órfãos, que não tem pai, que não tem mãe. Acudir essas crianças que estão sendo abandonadas. Esta é a verdadeira religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. As viúvas nas suas tribulações, irmãos, eu sei porque eu posso dar testemunho de mim mesma. Minha mãe é viúva há 12 anos. Ela nunca recebeu uma visita para ela na casa dela. Uma visita, alguém vindo visitar ela, de ordem eclesiásticas. Vem visitar eu, às vezes meu esposo, por causa que tem que ser resolvido alguma coisa de igreja, coisa e tal. Mas para ela, a visita para a viúva, minha mãe. E ela é, né? Graças a Deus, uma bênção nas nossas vidas, na vida dos seus filhos. Meu irmão, que é o mais velho, sempre está aqui cuidando dela, graças a Deus. Cumpre a palavra do Senhor à risca. Porque o verdadeiro filho, né? Ele acata, ele guarda as suas viúvas nas suas tribulações. Meu irmão, que é o pastor do Ministério Lei de Deus, Josemar de Souza, quando ele vem visitar, ele vem de manhã, só vai à noite para casa. A visita dele é o dia inteiro. É desse jeito, irmãos. Meu irmão, presbítero, também, irmão Josenir, sempre que pode, eles chegam aqui com sacada de pão. Viemos tomar um cafezinho com a mãe. E aí a minha cunhada já vem, já traz o pão doce dela, que é maravilhoso, cheio de farofa. Tomemos um café com a mãe. E sempre desse jeito. Quando é uma filha, quando é outra cuidando e fazendo o galinheiro e fazendo as coisas que ela gosta, quando é outra suprindo a necessidade no financeiro e ajudando. Irmão, sempre é uma família que está sempre à disposição da nossa viúva, que é a nossa mãezinha, né? Mas e quem não tem, irmãos? E quem não tem essa família com essa disposição conhecedora da palavra do Senhor? Muitas viúvas abandonadas, sem visitas, muitas viúvas, irmãos. Então vamos refrear a nossa língua. Se não podemos fazer, não vamos criticar também quem não faz. Mas a palavra do Senhor nos manda fazer. Se Deus tocar no seu coração para fazer uma visita, sua mãe, para fazer uma visita para alguém conhecido, vá, cumpra a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus te abençoará.
Amém? Irmãos, é desse jeito que tem que ser a igreja, pura, sem mácula, para com nosso Deus e Pai. Está visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Elas já têm as suas idades, então tem que ter visitas, irmãos, de pastores, seus pastores. Quando está um tempinho já sem visitar, vem visitar. É assim que tem que ser. Ah, não preciso mais visitar. Pastor não visita, irmãos. Eu não encontro isso na Bíblia. Eu não encontro. Eu já li, eu já reli. Eu queria entender, mas eu não encontro. Eu encontro que vem, bem-aventurados, vem, benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei. Por quê? Porque eu tive fome, me deste de beber, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estive doente e me visitaste. Eu estive preso, foste ver-me. Quando que eu fiz isso, Senhor? Quando a de um pequenininho fizeste, a mim tu estavas fazendo. Mateus 25, 34. Irmãos, esta é a verdadeira igreja pura e sem mácula que o nosso Senhor Jesus Cristo veio nos ensinar. Entende, irmãos? Esta é a palavra do dia de hoje. Vamos visitar antes, porque na hora do enterro, na hora do funeral, aparece. Aí tem pastor para fazer o culto fúnebre, aí tem irmãs do ciclo de oração para cantar os hinos da harpa, para chorar, aí tem. Mas antes da partida não aparece ninguém. Irmãos, cadê a igreja do Senhor? Desperta a igreja do Senhor enquanto a trombeta não toca. Amém, queridos? Este é um grito de alerta para todas as igrejas. Podemos nós visitar mais companheirismo. E na hora da visita, refreia a língua. Não fale do irmão na hora da visita. Não está numa visita aqui nesta casa falando da visita que você fez no outro lado, irmão. Na casa desta pessoa, você se direcione à viúva que você está visitando, a pessoa que você está orando por a enfermidade. Não fale de vida alheia na hora da visita. É por isso que Tiago diz assim, ó, não adianta, a sua religião é vã se você não refrear a língua. Entende, irmãos? A palavra do Senhor, ela é muito poderosa, ela nos ensina a não errarmos o caminho, irmãos, mas que é necessário abraçar o órfão, a viúva, abraçar o drogado, a prostituta, sim, levá-los, conduzi-los ao caminho da vida eterna. Nós somos os luzeiros deste mundo que jaz nas trevas. Amém, queridos? Deus os abençoe. Amanhã, se Deus assim nos permitir, continuaremos a Epístola de Tiago, capítulo 2. Deus vos abençoe, queridos.